Tá sem som? Vocês estão me ouvindo ou não? Não? E agora, tem som? Tem som? Com som? Aí, beleza. Bom, gente, que beleza. Bom, agora tá com som, Cláudia? Aí, beleza. Bom, primeiro eu queria poder começar agradecendo para todo mundo que vai participar hoje, que participou da última vez. Para mim foi uma semana muito prazerosa, semana passada. Primeiro porque tá chegando mais perto das férias, obviamente, para a gente poder descansar um pouquinho, né? E segundo que, nossa, foi uma recepção muito boa que a gente teve. As pessoas mandaram mensagem no inbox, as pessoas mandaram e-mail, comentaram, tentei responder todo mundo, obviamente é muito difícil, mas de qualquer jeito foi muito legal a recepção. E falando de um tema, que é um tema, até usei uma hashtag esses dias, que é a hashtag neuropsi horizontal, né? Então é um tema que eu estou tentando trazer temas para os clínicos, né? Eu quero fazer em breve algumas lives que sejam mais abertas para pessoas de outras áreas que não psicologia ou neuropsicologia, mas sem perder a qualidade, né? Falando de assuntos sérios e questões que são um pouco mais complexas, que são do mundo da neuropsicologia. Mas de qualquer jeito, essas primeiras lives que eu estou trazendo, elas estão sendo muito focadas nos meus alunos, muito focadas nos que meus alunos dizem para mim e vem dizendo há muito tempo que sentem falta, né? Então, quando eu brinco neuropsi horizontal, eu estou querendo dizer que a gente tem que fazer uma neuropsicologia que seja acessível para as pessoas, né? Tanto nós, professores, quanto nós, terapeutas, quanto nós na prática clínica o tempo inteiro com os nossos pacientes, né? Então acho que é a partir daí que eu tenho tentado trazer um pouquinho essas colaborações. Então, hoje, a ideia de hoje é um tema espinhento, cabeludo, mas que eu vou tentar mostrar que a gente não está falando, como dizem os gringos, de rocket science, né? Ciência de foguetes. Não é uma coisa complexa que só a NASA ou que só quem é terapeuta e clínico há milhares de anos consegue fazer. Ao contrário, o que eu vou tentar discutir aqui com vocês hoje é que a gente já vem fazendo, já vem trabalhando com essa integração da neuropsicologia e da TCC há muito tempo, só que a gente não percebe, ou a gente às vezes não entende, ou às vezes realmente falta a gente dar um passinho adiante para a gente chegar nos nossos pacientes com um pouco mais de compreensão dessas duas áreas. Então, queria primeiro começar fazendo um breve histórico, bem sucinto mesmo, para dizer que, na verdade, juntar terapia cognitiva com neuropsicologia na clínica não é novo, né? Existe algo que sim é novo, mas deixa eu começar dizendo o que não é novo. Se vocês jogarem hoje no Google Acadêmico ou entrarem em alguma plataforma do tipo PubMed, talvez até na Cielo, enfim, eu tenho entrado um pouco mais nas plataformas que têm artigos em inglês. Mas de qualquer jeito, lá a gente já vê há muito tempo artigos de pesquisadores, clínicos, centros hospitalares usando o modelo da terapia cognitiva comportamental para pacientes com lesão encefálica adquirida, para pacientes com esquizofrenia, para pacientes com transtornos que são neurodegenerativos. Então, o uso de terapia cognitiva dentro da neuropsicologia é muito antigo, né? Não é algo que está começando agora, não é algo que alguém esteja fundando, sabe? Tipo, olha, estamos fazendo algo novo. Então, muitas vezes os alunos vêm falar comigo, tipo, nossa, Thiago, nunca tinha pensado em unir as duas, ou tipo, nossa, eu sentia que fazia falta um pouco da neuropsicologia. Isso já existe, isso é algo velho. Você acha artigos da década de 70, 80, um pouco depois que o Beck começou a propor
a TCC de uma forma mais científica e estruturada, já se começaram pesquisas usando o TCC dentro de síndromes neurológicas ou neuropsiquiátricas, né? O que acontece, e o que é um pouco mais recente, é a integração da neuropsicologia, né, dentro da TCC, de uma forma um pouco mais sistemática. Porque, na verdade, se a gente olhar o outro polo, então eu falei de um polo, que é a síndromes neurológicas recebendo o apoio da TCC, né? Então isso já se faz há muito tempo. O outro polo seria síndromes psiquiátricas recebendo o apoio da neuropsicologia. Isso também não é muito novo não, para ser bem sincero. Se vocês olharem aquelas síndromes psiquiátricas que são meio borderline, meio fronteiriças, né? Como a esquizofrenia e se você olhar o TDAH, e quando eu digo borderline ou fronteiriça, eu tô querendo dizer, tem um pé na neurologia e um pé na psiquiatria. Essas síndromes neuropsiquiátricas, elas vêm usando a neuropsicologia há muito tempo, além da TCC no tratamento, né? Então, até trouxe um livro aqui que eu gosto muito para mostrar para vocês. Esse é um livro da Mary Solanto, Terapia Cognitiva Comportamental para Adultos com TDAH. Se vocês olharem aqui, tendo como alvo ou objetivando a disfunção executiva. Acho que fica ao contrário, né? Parece, pelo menos. De qualquer jeito, esse livro da Mary Solanto, o que ela faz no livro inteiro é falar de TDAH como se fosse ou como tratar TDAH usando TCC e neuropsicologia e técnicas de reabilitação neuropsicológica, né? Então, o que é mais recente, então? Vamos dizer assim, o que é... Nossa, eu nunca tinha pensado em TCC e neuropsi. O que é mais recente é começar a olhar transtornos psiquiátricos do tipo, até os mais, vamos dizer, apresentações mais leves, não que depressão ou ansiedade seria leve, mas apresentações de depressão e de ansiedade e de fobia social e de toque, apresentações leves desse transtorno, começar a olhar eles usando a lente da neuropsicologia. Isso é mais recente. É tão recente isso que a primeira estruturação formal, tipo assim, um artigo estruturando isso formalmente é de 2014, com Aaron Beck, num artigo que ele fala do modelo genérico da cognição em direção a uma unificação, ao modelo unificado dos transtornos neuropsiquiátricos, que é um artigo de 2014, e agora em 2016, nesse próprio ano que a gente está, um artigo que o Beck propõe o modelo unificado da depressão. Que aí sim, o que o Beck faz, e eu acho, e é um pouco disso que a gente vai discutir hoje, é colocar nas caixinhas, sabe naquelas caixinhas do que é o modelo da doença psiquiátrica, ele põe na caixinha, literalmente, a neuropsia ali, né? E é disso que eu quero falar. Deixa eu responder algumas mensagenzinhas rapidinho pra gente continuar. Cláudia. Bom, primeiro, ó o Guilherme da Cunha, meu grande amigo aí, que beleza. Kátia. Bom, Cláudia Cabral. Mesmo que só pense em avaliar e reabilitar, convém fazer formação em TCC? Eu vou tentar falar disso ao longo do tempo. Eu acho que se eu pudesse fazer um desenho de uma... Você sabe que tem uma coisa muito legal que os videogames propõem e que hoje está começando a ser proposto por várias empresas de curso, inclusive a maior, talvez, de todas online, que é o Coursera, que é a ideia de árvore de habilidades, né? Então, quando você jogava um joguinho, qualquer joguinho que seja online, você escolhe lá, eu sou um mago, né? Mas você pode ser do fogo, do gelo, do raio, aí você escolhe mago do fogo. Mas você pode ser mago do fogo que voa, que atira e que sei lá o quê, enfim. Então, essa ideia de diversas, de uma árvore de habilidades que você faz a sua rede de conhecimentos, cada vez está sendo mais usada. Então, o Coursera faz isso, você escolhe os cursos que você quer ver e isso vai formando o teu avatar online de conhecimento. Então, eu acho que se eu fosse fazer o meu avatar online de conhecimento,
uma pessoa precisa, para trabalhar na clínica psiquiátrica, ela precisa sem dúvida ter alguma abordagem de base, além da neuropsicologia. Então, para mim, a TCC me vale muito, por mais que eu sempre gosto de deixar muito claro que eu me considero mais terapeuta cognitivo do que cognitivo comportamental. A minha base de formação é em Albert Ellis, e depois segui estudando o Beck, enfim, terapia dos esquemas e outras terapias um pouco mais recentes, mas de qualquer jeito eu me sinto mais cognitivista do que comportamental, porque nunca fiz uma especialização em análise do comportamento, por mais que ando namorando várias. De qualquer jeito eu acho que isso te daria uma base para você trabalhar TCC, neuropsi e tal. Eu não sei se você precisaria fazer um curso de especialização, viu? Sou muito honesto nisso. Eu mesmo adoro fazer cursos de atualização, cursos de aprofundamento, e inclusive sou professor em vários. Aqui em São Paulo estou dando um curso agora de atualização em TCC. Eu fico pensando que depois de você ter 20, 30 anos nas costas, você ir lá e fazer uma especialização, de repente não é exatamente o que você precisa. Mas, de qualquer jeito, com certeza, uma especialização é forte. Deixa eu voltar um pouquinho para cá, tá? Então, bom, a gente estava falando que essa coisa, né, de unificar as duas, a TCC e a neuropsi, criar essa ponte entre essas duas abordagens não é algo novo, é algo que vem sendo construído de um lado, né? Então na lesão encefálica adquirida sempre se utilizou o TCC, e nos síndromes psiquiátricas começaram cada vez mais, as mais complexas primeiro, introduzir a neuropsi. Então, por exemplo, no meu mestrado que eu estudei TDAH, muito da literatura de desatenção, de falhas executivas do TDAH são a mesma da esquizofrenia. Até os testes utilizados para avaliação da atenção no TDAH são os mesmos testes utilizados para avaliar a atenção em pacientes com esquizofrenia. Então, essas síndromes um pouco mais de fronteira, elas já utilizavam a neuropsicologia como uma boa base. Chega 2014, o Beck propõe esse artigo, e nesse artigo que o Beck propõe, ele acaba deixando bem claro o seguinte: você teria um componente, né, de um lado, que seria um componente da esfera do cognitivo, e no sentido mais da TCC, de pensamentos disfuncionais, de desorganização de crenças, ou como esquemas mais profundos e tal. E você teria um outro componente, que a gente da neuropsicologia também chama de cognitivo, mas que talvez no modelo seria um pouco mais biológico, né? Que seria erros de processamento. E aqui eu acho que vale passar por cima num tema que não dá para discutir aqui nessa aula, infelizmente, é muito pouco tempo que a gente tem, mas é essa forma do como a gente processa os estímulos do ambiente, né? Então a gente já sabe há muito tempo que a gente tem formas de processar informações de maneiras distintas dentro do cérebro. Então a gente tem uma série de ferramentas e aparatos neurais para processar estímulos que são rápidos e que exigem um processamento rápido. Inclusive naquele livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Kahneman, ele fala muito do tipo 1, então esse tipo de pensamento rápido, que seria 90 e tantos % do dia, a gente está funcionando assim. Então eu olho uma pessoa, eu tenho uma primeira impressão daquela pessoa, aquela pessoa me chama a atenção por algum motivo, eu nem sei por que eu fui com a cara, eu nem sei por que eu gostei, mas alguma coisa me chamou a atenção, né? Então fica muito claro pra gente que existe algum processamento. E esse processamento rápido por trás, que a gente tem subconsciente, ou como alguns chamam, inconsciente cognitivo, ou pré-consciente, ele segue uma série de regras que, se a gente for aos pouquinhos estudando, a gente tem por trás as nossas regras de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, se eu ando à noite na rua, quando eu vejo alguém vindo na minha direção, eu atravesso, porque para mim pode ser um ladrão. Às vezes eu nem percebo, eu nem penso isso, mas eu sozinho vou lá e atravesso, né? Um pouco por trás disso também estão os estereótipos, né? Quando eu digo você é de outra raça que não é a minha raça, quando eu reconheço que você não é da minha raça e eu classifico de alguma forma para me organizar a raça de outras pessoas, por trás disso eu tenho estereótipos. Claro que quando eu começo a dar um julgamento moral ao estereótipo, eu começo a criar preconceitos. Então quando eu digo, sei lá, todo fulano da raça X, ele não serve para tal trabalho, é porque eu já fiz um julgamento moral em cima de um estereótipo. Mas
a primeiro passo, um estereótipo é algo extremamente, eu não vou falar positivo ou negativo, mas é algo que serve para desocupar o processamento do cérebro, né? Bom, então o que o Beck ia dizendo é que você tem uma série de erros ou vieses, né, de processamento de atenção, de processamento de memória, que se acoplam com crenças ou com esquemas ou com estruturas de funcionamento. E a junção desses dois, juntamente com predisposição genética, com influências da primeira infância, né, traumas da primeira infância, acabam fazendo um caldo, né? Esse caldo que junta genética, problemas na primeira infância, erros de processamento cognitivo de uma maneira um pouco mais biológica, atenção, memória, enfim, outras coisinhas que a gente já vai falar, junto com crenças, esquemas, pensamentos automáticos, e se juntar nesse caldinho um pouco de ansiedade, depressão, não sei o que, você está predisposto a ter gatilhos ambientais que vão desencadear doenças psiquiátricas, né? Então percebe, gente, nessa primeira fase aqui do nosso bate-papo hoje, que o bonito que o Beck propôs em 2014, na verdade, é uma junção, né, da neuropsicologia, quando ele fala de atenção, memória, tomada de decisão, estilos de tomada de decisão e tudo mais, com as crenças, os esquemas, os pensamentos, e tudo isso nesse caldo mais complexo. Então me parece, eu vou fazer uma pausinha já para continuar, só para responder algumas pessoas aqui, mas me parece que a proposta do Beck veio para consolidar algo. Agora, eu vou começar a contar um pouquinho como que eu tinha resolvido isso antes dessa proposta do Beck, né? Na minha percepção e como que isso foi feito. Mas eu já vou explicar e vou dar o exemplo da depressão para vocês. Deixa eu só responder aqui as últimas 4 pessoas. Creuza, me fala se voltou o som para você. Lucrécia, muito boa noite, fico feliz que você voltou. Vamos ver se a gente consegue manter toda segunda um bate-papo assim, né? Ju Barros, Ju, eu posto aqui depois, 2014 e 2016, os artigos, tá? Não precisa se preocupar em anotar. De qualquer jeito, são do Beck. Então, se você jogar na internet, possivelmente você já ache, né? Ele é um dos primeiros autores de cada um, mas eu colo o link aqui depois para a turma, tá? O Marcelo Teixeira está perguntando um curso de TCC online. Marcelo, depois eu vou fazer até uma propaganda de um curso nosso online, mas de qualquer jeito não é uma especialização e tudo mais, tá? Mas depois eu conto um pouquinho desse nosso curso de integração TCC Neuropsi que a gente vai fazer online, tá? Bom, um beijo para todo mundo aí que chegou, a Mari chegou. Deixa eu continuar aqui só para a gente não perder o ritmo. Então veja só, gente. A minha formação, ela foi aquela coisa estranha, né? Então, sempre que algum paciente adolescente chega pra mim e fala: Thiago, eu tenho 17, 18, 19, eu não sei o que eu vou fazer na faculdade, eu sempre dou risada e falo: porra, nem eu, né? Nem eu sabia muito bem o que eu ia fazer, e nesse meio do bolo, eu fui fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu acabei tendo uma formação em paralelo de neuropsi, e como eu já contei no vídeo anterior, de reab, mas em algum momento, ao mesmo tempo, nessa época, eu estava fazendo as minhas formações de TCC também, principalmente no modelo do Ellis, e depois, mais pra frente, comecei a frequentar os congressos e tal. Só que faz mais ou menos uns 6, 7 anos que eu comecei a ver que tinha algo de integração entre essas duas. E agora eu vou explicar um pouco do porquê que eu comecei a trabalhar com tudo isso. Então, há 6 anos atrás, eu comecei a reparar que tinha alguns pacientes meus com ansiedade, com depressão, com toque, com pânico, enfim, com outros transtornos ditos mais psiquiátricos, mas que eu dava intervenções que eu usava com os meus pacientes neurológicos, né? Então eu dava intervenções iguais, muito parecidas ou pouco adaptadas com os meus pacientes que tinham AVC, que tinham tido trauma de crânio, enquanto eu trabalhava no CPN, no Centro Paulista de Neuropsicologia. Então, o que eu comecei a perceber é que o uso da estratégia, ou melhor, né, que certos conceitos básicos, pré-definição de estratégias, ou seja, levantamento de hipótese, estabelecimento de meta, compreensão do caso, levantamento de hipóteses, que foi a primeira coisa que eu falei, essas questões todas se valiam
tanto nos meus pacientes de TCC psiquiátricos, quanto nos meus pacientes de reab neurológico. Em algum momento isso começou a me enfesar um pouco, né? Por que eu tinha que fazer uma definição? Um é TCC, o outro é reab, são coisas diferentes, não se misturam, né? Quando na verdade o que eu comecei a ver é que a gente tinha um grande contínuo de um paciente para o outro, né? Eu tinha pacientes, na verdade, que o contínuo não era ele faz TCC ou ele faz reab, ou ele é lesionado ou ele não é lesionado. O grande contínuo que separava um paciente do outro era abstração. O quanto de abstração esse paciente tinha, né? Então, claro que um paciente com lesão cerebral, ele vai ter uma capacidade de comunicação, uma capacidade de raciocínio lógico, uma capacidade de reflexão em geral, possivelmente pior. Então, aí que eu comecei a ver que não, né? Quantos pacientes nossos chegam para terapia cognitiva e estão com essas mesmas dificuldades? Dificuldade de introspecção, dificuldade de fazer metacognição, de entender o que aconteceu com eles, mesmo sem ser lesão, uma depressão, uma ansiedade. E aí eu comecei a ver que esses pacientes de TCC, ditos psiquiátricos, tinham dificuldades muito parecidas, alguns deles, com os pacientes que eu tinha em reab. Então o que estava diferenciando os meus pacientes era o quão preservada estava a capacidade de fazer reflexão, raciocínio e comunicação. Então eu comecei a ver que quanto menos habilidades cognitivas, menos exposição social, menos exploração, menos raciocínio abstrato, mas eu deveria usar técnicas do tipo comportamental, do tipo reabilitação, do tipo modificação ambiental, ferramentas compensatórias, coisas que teoricamente eram só para reabilitação neuropsicológica. E cada vez mais eu vi que meus pacientes com lesão cerebral, que tinham uma capacidade de raciocínio e abstração um pouco mais elevada, uma maior capacidade de compreender a si mesmo e a lesão, mas eu podia usar terapia cognitiva, técnicas abstratas, técnicas de autodirecionamento, técnicas de autogerenciamento. Menos eu tinha que estar envolvido, mais a família e o paciente podiam se gerenciar. Eu queria saber se isso que eu estou falando para vocês faz sentido. Em vez de definir o paciente como psiquiátrico, TCC, neurológico, reab, o que eu estou propondo aqui é, vamos definir pela capacidade preservada do paciente. Quanto menos preservada e no sentido desenvolvida, né? Quanto maior a dificuldade de abstração, mais as técnicas vão ser ambientais, comportamentais, compensatórias. Quanto maior a capacidade de abstração do paciente, mais eu vou usar técnicas de autogerenciamento, auto-insight, autodirecionamento. Então, para mim, isso daqui é muito claro, né? Então, há 6 anos atrás, isso começou a ficar claro para mim, e foi aí que a gente fez o primeiro curso de integração TCC Neuropsi. É chato ver que depois o Beck roubou a nossa ideia, né? Obviamente que não, mas de qualquer jeito, é muito divertido ver que você estava na onda certa. E, de novo, eu sempre falo aqui, né, a Silvia Bolognani, que foi a pessoa que trabalhou comigo e que eu trabalhei com ela e que a gente sempre está junto, isso foi uma iniciativa minha e dela, né, da gente construir esse primeiro curso lá no Centro Paulista de Neuropsicologia. Eu ministrei as aulas e ela participou das aulas junto e a gente foi maravilhoso, foi uma troca muito legal. Agora, eu não sabia nessa época que já há 8 anos atrás, o Beck, quietinho lá na dele, né? Por isso que a gente tem que não ler só os livros dos nossos autores amados, a gente precisa, na verdade, estar lendo os artigos dos nossos autores amados, mas quietinho lá, o Beck já tinha soltado um artigo chamado A Evolução do Modelo Cognitivo da Depressão e seus correlatos neurobiológicos, né? E nesse artigo ele já tinha cavado toda a pá, já tinha feito toda a cavação para fundamentar esse modelo cognitivo genérico agora que ele está propondo, né? Então nesse artigo, eu ainda preciso descobrir como passar slide no live do Facebook, vou atrás dessa habilidade. Mas de qualquer jeito, nesse artigo ele põe
um modelinho, né, aqueles modelinhos de caixinha, onde ele põe assim, é bem rudimentar ainda, mas ele fala, eventos ou experiências adversas na pré-infância, na primeira infância, né, eles provocam ou eles fortalecem ou eles ajudam a gerar disfunções, atitudes disfuncionais, modelos de esquema, então abandono, menos-valia, enfim, de vulnerabilidade cognitiva. E essas vulnerabilidades, quando encontram eventos adversos na vida, sei lá, pensando na depressão, né, a morte de um familiar, o fim de um relacionamento, não conseguir terminar alguma matéria, algum estudo, ativam os erros cognitivos que são mais pervasivos, né? Do tipo, cada vez mais, sabe aquelas distorções cognitivas, do tipo, minimizo positivo, maximizo negativo, filtro mental, tal, tudo ou nada, só vejo aquilo que é mais negativo, enfim, uma série de distorções negativas são ativadas. Percebe como é interessante e bonito, né? Mas ele ainda estava engatinhando, pelo que me parece, porque no artigo desse ano, 8 anos depois, ele já faz uma proposta muito mais complexa desse modelo e muito mais bonita desse modelo, aonde ele mostra, então são 5 caixinhas agora, né? Na primeira caixinha são os traumas de infância, então maus tratos parentais, perda parental, enfim, tudo que a gente pode imaginar que acontece numa infância, um bullying com baixo locus de controle, enfim, todo tipo de dificuldades nessa primeira infância, que geram, então, esses vieses de processamento de informação. Aqui está a neuropsicologia, né? Eu já vou falar do viés de processamento de informação no minuto seguinte, só quero terminar aqui. Então, maus tratos ou problemas na primeira infância, gerando vieses de memória, de atenção, enfim, de processamento de informação. Isso, se conectado, né? Então, se esses maltratos na infância, se conectados com riscos genéticos, então, sei lá, vamos falar de risco genético, encurtamento do telômero do gene, por exemplo, da serotonina. Então, se a gente tem aqui já um encurtamento do processo, enfim, uma baixa produção de serotonina, junto com maus tratos na infância, isso fortalece ainda mais os nossos vieses e bias de processamento, de memória e de atenção. E se você ainda é uma pessoa que biologicamente tem uma reatividade ao estresse biológico acentuada, do tipo hiperfuncionamento da amígdala, hiperfuncionamento do eixo HPA, hiperfuncionamento de cortisol, a gente fecha um modelo que tudo isso fortalece ou empodera no sentido ruim, essa palavra está meio hiperutilizada, mas de qualquer jeito, fortalece as suas crenças depressogênicas, pensando aí na tríade cognitiva do Beck, ou seja, o que eu penso sobre o eu, sobre o mundo e sobre o futuro. Veja que bonito que é esse processo, esse modelo que o Beck propôs, né? De qualquer jeito, esse é o tema que eu venho trabalhando. Ainda não tinha esse formatão bonito do Beck, essa estrutura, e os artigos são bem completos, são bem longos, bem gostosos de ler, para ser bem honesto. São artigos que ajudam a gente a entender tudo isso que ele está pensando. Mas, de qualquer jeito, na minha cabeça, o que eu tinha entendido, e era o que eu vinha dando, e ainda dou em curso, mas, de qualquer jeito, hoje eu melhorei um pouco essa forma de explicar, mas o que eu vim entendendo é que a gente tinha 2 modos. O modo operante e o modo de manutenção, né? O modo operante é como você me encontra na rua. Se eu sou um depressivo e você me encontra na rua, como que eu vou estar andando, né? Quando você falar para mim, oi Thiago, bom dia, que legal te ver, como que eu vou falar? Então, possivelmente eu vou ter pensamentos negativos muito fortalecidos, sei lá, do tipo, você só veio falar comigo porque você me encontrou. Se eu tivesse do outro lado da rua, você nem ia atravessar. Pensamento do tipo categórico, né? Então tudo ou nada, então ou você me ama muito, e como você não me respondeu a última mensagem no WhatsApp, então você não me ama nada, né? Polarizado no tudo ou nada, bom ou ruim, e muito enviesado para só o negativo. E aí quando você chega para mim e fala, Thiago, mas lembra que legal que foi aquele dia que a gente se encontrou, naquele aniversário e tal? Eu nem lembro. Ou eu lembro muito por cima, ou eu lembro da sensação ruim que eu tive, né? Então essa é a história do modo operante. Se a gente parar para olhar,
Aqui eu estou falando de crenças, esquemas e, enfim, o que a TCC ajuda a gente a entender. Do outro lado, a gente teria o modo de manutenção, o modo mantenedor, que é algo que, esses nomes fui eu que propus naquela época, e fico muito feliz de depois olhar no artigo do Beck e ver que essa é a estrutura que o Beck propôs também. O modo mantenedor do transtorno está muito envolvido com a neuropsicologia. É aí que casa a neuropsicologia e a TCC, né? Então, o modo mantenedor. Pacientes com depressão, o que os artigos mostram pra gente? Falhas, por exemplo, em testes do tipo Wisconsin, testes que exigem flexibilidade mental, trilhas coloridas, trilhas B, né? Então esses pacientes acabam apresentando um processamento cognitivo muito inflexível, muito fechado, inflexível, acho que é a palavra mais correta, né? 2, o processamento, a atenção, né? Ela está muito prejudicada no controle atencional. Então, em geral, esses pacientes funcionam bem para a atenção ambiental. A tal da atenção bottom-up ou atenção do tipo 1, ela está funcionando ok, por mais que ela tenha alguns vieses e alguns erros. Mas quando eu tenho que assumir controle da minha atenção para prestar atenção em alguma coisa, esse processo atencional também está rebaixado. 3. Os pacientes com depressão têm muita presença de memória estado dependente. O que é memória estado dependente? É muita coisa para explicar, mas é legal. Memória estado dependente são aquelas memórias que eu aprendi num estado emocional biológico X e toda vez que eu tô naquele estado emocional biológico X, eu lembro de novo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Acho que de todas as doenças, a minha se encaixa mais com a depressão. Então, eu lembro que na adolescência, algumas vezes eu, tinha algum problema de relacionamento afetivo com alguma namoradinha e eu me trancava no meu quarto pra ouvir Chico Buarque, Vinícius, Tom Jobim, Caetano e ficava ali, aquela coisa extremamente fechado nesse tipo de música. E aí o que acontecia é que às vezes eu não estava depressivo, mas eu me trancava no quarto, começava a ouvir essas músicas e aquele estado emocional e aquelas memórias de fim de namoro, de fim de relacionamento, de tudo vai dar errado, elas se afloravam, né? Então aqui a gente começa a falar um pouquinho de memória estado dependente, né? A gente tem outros tipos de memória do tipo contexto dependente e tal, mas o que acontece é que aí a gente tem claramente, né? Quando eu entro naquele estado emocional negativo, esse estado emocional negativo lembra memórias negativas que eu tive. Só que tudo isso é muito complexo de separar, né? E na contexto dependente quando, por exemplo, estou dando exemplos aqui, né? Mas, por exemplo, quando eu passo por determinado lugar, aquele contexto, aquela situação me ativa aquelas memórias negativas. Os pacientes depressivos também têm isso muito fortemente presentes no processamento deles, né? Além disso, se a gente falar um pouquinho aqui de redes semânticas, que é um outro conceito muito importante, ou seja, tudo aquilo que eu formei, tudo aquilo que eu conheço a respeito de uma palavra ou de um conceito, ou tudo que eu sei a respeito das coisas do mundo, a rede semântica do depressivo, ela é muito inespecífica, muito generalista, contém muita falta de detalhes. Então, eu sempre dou esse exemplo, mas eu acho que é um exemplo que eu vivi, então talvez é o exemplo parecido de muitos colegas. Todo mundo tem aquela vozinha que ela é às vezes um pouco depressiva, né? Então você chega e fala, vó, esses dias eu tava lembrando do meu casamento, foi super bonito, o que você acha, tal, o que você lembra? E aí a vozinha chega e fala assim, eu lembro só que deu briga, o seu tio brigou com não sei quem. Vó, mas a comida tava legal, você reviu um monte de sobrinhos que você não via faz tempo. Mas aí eu não sei, eu bebi, o refrigerante tava meio quente, né? Então, aquela memória completa a respeito do evento, a respeito de toda a vivência relacionada ao casamento, ela está empobrecida, porque no fim das contas a pessoa está com memórias ou informações extremamente genéricas e pouco específicas, né? E um outro achado, para concluir falar da depressão e a gente poder voltar e falar de outras coisinhas, um outro achado que me parece importante também da neuropsicologia dentro dos transtornos psiquiátricos, como por exemplo da TCC,
é o achado do rebaixamento da capacidade de nomeação e reconhecimento emocional. Então imagina que esses pacientes com depressão, especificamente eu estou falando só de depressão hoje, mas esses pacientes com depressão, eles acabam percebendo menos emoções positivas, tendo mais dificuldade de nomear emoções positivas quando comparadas com emoções negativas. E não só reconhecendo e percebendo, mas nomeando também, né? Tem até um estudo muito interessante que eles apresentaram uma lista de palavras com palavras positivas e negativas, e os pacientes com depressão lembraram mais das palavras negativas do que das palavras positivas. Isso é um achado também muito interessante. Lógico que eu estou falando comparando depressivos e não depressivos, porque nós já temos uma tendência a lembrar mais do negativo, né, do que do positivo. Então, de qualquer jeito, quando comparado, os depressivos lembraram mais das negativas do que as pessoas sem depressão. Deixa eu responder um pouquinho, mas de qualquer jeito, antes de responder, esse modelo aqui de integração, então, é o que eu venho propondo há 6 anos, e agora, com continuação dos estudos, a gente vai vendo ainda um refinamento mais interessante ainda, que por trás desse modelo ainda a gente tem essa predisposição genética e biológica, e essa hiperreatividade ao estresse, né? Então me parece muito bonita essa coisa de você ter um modelo de operar, então quando você encontra um ansioso, como ele é, né? Então um pouco a gente está falando da tríade cognitiva e de outras especificações de esquemas e tudo mais, e um modelo de mantenimento ou manutenção desse funcionamento não adaptado. Sabe o que eu acho mais interessante? Porque daqui eu, como terapeuta, eu consigo começar a ver já as minhas estratégias e as minhas formas de intervenção. Para tudo aquilo que é mais abstrato, né, e tudo aquilo, para todo aquele paciente que é mais abstrato, tem mais capacidade de resolução e de enfrentamento, a gente vai trabalhar de uma forma um pouco mais via terapia cognitiva, reestruturação cognitiva e tudo mais. Para tudo aquilo que está muito preso, muito difícil de mudar, né? E na depressão a gente poderia falar aqui de vários problemas, como a dificuldade de sair de casa, a dificuldade de iniciar tarefas, a dificuldade de ter uma rotina de qualidade, a dificuldade de criar bons hábitos, enfim. Para isso, muito a gente precisa de estratégias compensatórias e de intervenções que sejam mais relacionadas a mudanças ambientais e tudo mais. Acho que isso era inicialmente o que eu queria falar, dando esse exemplo de como que o Beck e como que eu venho trabalhando com isso há algum tempo. Deixa eu tentar responder algumas coisas. Em crianças, a Renata Maria de Lima Brito, em crianças a partir de que idade é possível essa integração e sobre quais diagnósticos? Olha, aqui, mais do que idade ou diagnóstico, eu estou falando de uma visão, né? Então eu estou propondo menos técnica e mais abordagem. Então nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, que todos os transtornos que a gente tem do espectro da neuropsiquiatria, neurodesenvolvimento, enfim, eles permitem que você veja esse quadro. Se a criança é muito menor, claro que as cognições elas estão em formação, esses vieses estão em formação, essas estruturas básicas estão em formação e as suas estratégias podem até inclusive serem mais efetivas e eficazes. A gente vai olhar mais para o ambiente, mais para o sistema, mais para a família, enfim, mas sem dúvida nenhuma que você levar em conta que o modo como a criança está se comportando, pensando e sentindo, não é só crença ou pensamento automático, e sim, por trás disso, existe uma neuropsicologia é horrível falar isso, mas enfim, existe funções e vieses e estruturas neuropsicológicas mantendo isso te ajuda em todos os transtornos, na minha visão, e é assim que eu tenho trabalhado. Juliana Barros, ele leva em conta a resiliência nesse processo de formação de erros cognitivos a partir de eventos adversos da infância. Olha, o Beck, ele, nos artigos, os 2 artigos dele, ele começa a falar um pouco de, pelo menos nesses artigos, especificamente que eu estou trazendo aqui, ele começa a falar de estilos de enfrentamento, né? Então, me parece, eu sempre, quando eu penso em estilos de enfrentamento, eu penso na hiena Hard, né? Ó dia, ó azar, ó vida,
E eu penso do outro lado, não sei se vocês vão lembrar dos melhores do mundo, o Joseph Klimberg, né? Que é o cara que ele perde os braços, perde as pernas, perde a fala, perde a visão, perde a audição, mas não tem problema porque ele é o melhor peso de papel do mundo e ele supera tudo, né? Então a vida é uma caixinha de surpresa, mas o cara vai lá e supera. Então esses estilos de enfrentamento, eles sem dúvida estão na base das forças pessoais que estão ali dando às vezes positivamente, dando um contrabalanço para todo o seu estilo negativo de percepção, seus vieses negativos, né? De qualquer jeito, eu acho que é um pouco por aí a visão dele. O François, pois, o que você acha da especificidade da codificação como se entende na neuropsicologia, o TUV, e da reativação das crenças negativas, colocando isso... calma aí, deixa eu pôr um ver mais aqui. Colocando isso numa interpretação do modelo de ativação da informação em estado... eu acho que talvez eu respondi, depois você me fala, porque era um pouco disso que eu estava falando sobre estado dependente, né? Ou seja, que a gente tem estados mentais que predispõem à ativação de memórias do tipo, enfim, isso positivo, negativo e tal. E no exemplo que eu estava dando aqui da depressão, é um pouco isso que acontece, né? Então você acaba tendo, dependendo do estado biológico, do estado mental, enfim, isso a gente vê muito em TDAH, em bipolar, por exemplo, como os estados mentais, né? O cansaço excessivo, o estresse excessivo gatilha comportamentos, pensamentos do tipo impulsivo, né? Então eu estou dando o exemplo da depressão aqui, mas claro que a coisa é muito mais complexa, cada transtorno psiquiátrico tem um pouco a sua própria história, né? Em uma outra live, Nívia, em uma outra live gostaria que você falasse sobre o TOD. O TOD já está na minha lista de temas, eu estou com uma lista de temas das próximas lives, pode deixar que ele já está lá. Camila Gabriela, muita vontade de fazer a especialização em TCC do Sensupeg Cascavel. Pô, Sensupeg é um super parceiro, é uma galera muito séria, show de bola. A Dejane, um beijo, que bom que você veio, fico sempre feliz de te ver. Deixa eu voltar um pouquinho para cá. Então, o que eu tenho tentado fazer nesses últimos 6 anos são alguns workshops para poder discutir isso. Nesses workshops, o que eu tenho proposto, na verdade, eu apresento os dois modelos, o que a neuropsicologia contribui, o que a TCC contribui para a compreensão dos quadros. Tem uma etapa do workshop que é bem focada na integração dessas duas, e aí eu falo de algumas questões básicas, como a gente tem falado aqui, como o François tem trazido aqui nesse nosso papo, o aprendizado, estado e contexto dependente, esgotamento do ego, que é um outro conceito muito relevante para a tomada de decisão, né? O quanto que a gente tem de energia para tomar decisão e o quanto que essa energia se esgota ao longo do tempo. O priming negativo no estresse pós-traumático, por exemplo, então essa coisa de pré-ativação, aquela pessoa que passou por uma situação de abuso ou estupro, enfim, e aí você vai contar para ela uma história qualquer, do tipo, olha, hoje eu estava no meu trabalho, meu chefe me esganou, velho. Foi demais, assim, não aguentei, ele me esganou, foi muito trabalho. E a pessoa acaba tendo, por exemplo, um início de ataque do pânico, uma série de questões de ansiedade, porque ela lembra que a palavra esganamento faz um priming para toda a experiência negativa que ela teve, e ela começa a ter revivescências, enfim, flashbacks e toda a série de memórias intrusivas relacionadas ao transtorno, né? Então, acho que o que a gente está querendo discutir aqui é que existe uma base neurológica, neuropsicológica de funcionamento que predispõe ou que mantém, juntamente com experiências negativas, enfim, e predisposição genética, os transtornos psiquiátricos, né? Então, esse modelo de expressão. Inclusive tem uma frase do Beck que eu acho muito bonita, que ele fala assim, a conexão entre um funcionamento adaptativo normal e um funcionamento adaptativo e um funcionamento mal adaptativo, né? Então um funcionamento bem adaptado e mal adaptado é o resultado desses vieses de processamento de informação, né? Então, olha só que interessante o que ele está propondo, né? Que o nosso processamento normal de
de informações do ambiente, aquilo tudo que chega pra gente, ele tem um filtro ali que é o viés. E esse viés pode ser negativo, então tudo eu deprimo, tudo eu desvalorizo, tudo vai dar errado, tudo é complicado, não existe gente boa, todo homem é safado, toda mulher não vale a pena, não dá para confiar em chefe, enfim, eu tenho meus filtros, né, que são minhas distorções, meus viés. Mas eu também posso, do outro lado, ter meus filtros na mania, né? Esse mundo é meu, tudo é muito fácil. Eu acho que adolescente tem um pouco isso, né? O adolescente, ele meio que anda na rua achando que é o dono da rua, né? Então tem um pouco esse tipo de adolescente que vive uma mania normal, eu diria, alguma coisa assim, mas que isso tem a ver com o desbalanço do estriatum, da amígdala e do pré-frontal, que depois isso se resolve ao longo do tempo. De qualquer jeito, quando um adulto começa a ter certeza de que tudo vai dar certo, de que ele pode apostar todo o dinheiro dele no cassino, de que pode comprar 10 mil reais em telecena, que hoje eu ganho, né? Posso transar sem nenhum tipo de preservativo, enfim, essa pessoa começa a ter certos filtros mentais também de um hipeремpoderamento. E a gente está começando a falar de crenças do tipo mania. Né? Então, eu acho legal isso que o Beck traz no artigo de 2014, naquele que eu falei, o modelo genérico da cognição. Né? Então, o que diferencia, né, um funcionamento bem adaptado ou mal adaptado nada mais é do que os erros normais que a gente pode ter do processamento cognitivo. Né? E ele diz também que as nossas crenças mentais, elas existem num contínuo entre adaptadas e mal adaptadas. Né? Então, quando eu falo assim, olha, o mundo não está muito fácil, né? Então isso pode me deixar mais adaptado ou menos adaptado, dependendo do meu ambiente, da minha especificidade, e elas existem também de uma forma condicional absoluta. Uma pessoa que diz o mundo não está muito fácil, não parece tão absoluto, mas quando ele fala o mundo é uma desgraça, não tem muita saída, essa crença ela é extremamente absoluta. Mas ainda assim, sendo absoluta, ela pode ser adaptada ou mal adaptada. Enfim, não vou continuar por aqui porque já está ficando quase muito teórico essa história toda. De qualquer jeito, eu acho que essa proposta de adaptar a TCC e a neuropsi, ela é uma proposta agora que é tendência. Né? Cada vez mais, na verdade, se vocês olharem assim, tipo, fazer um zoom out, né, uma visão de cima, assim, uma visão de águia sobre a TCC, a própria TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, ela vem sofrendo mudanças há bastante tempo. Né? A gente teve a terceira onda, então Mindfulness, dali começou a se conectar a TCC com análise do comportamento, saiu a terapia comportamental dialética, você tem coisas do tipo, inclusive até para pacientes com lesão encefálica adquirida, a gente começou a ter o que eles chamam de terapia cognitiva humanística, focando muito em meditação, mindfulness, perdão, lidar com culpa, enfim, uma série de coisas. E o Beck, em vez de se enveredar por essas outras junções da terapia cognitiva, ele propôs uma aproximação com a neuropsicologia. Então, como eu falei para vocês, eu venho dando workshops anualmente, vários workshops. Esse ano a gente teve, acho que, 4 workshops, na verdade 5 workshops de TCC e neuropsi. E agora a gente a gente criou um workshop online. Então ele vai ser daqui uma semana, então quem tiver interesse, depois a gente vai colocar os dados aqui no próprio curso. Acho que pode ser interessante para vocês darem um passo em direção a essa unificação. Vai ser 6 horas online que você pode assistir a hora que você quiser, e depois mais ou menos 8 horas ao vivo, online, mas ao vivo em janeiro. De qualquer jeito, a ideia é pegar esse modelão, trabalhar bastante na explicação e com exemplos de como que isso tem funcionado, a integração da TCC e da neuropsicologia, e aí sim a gente pegar mais ou menos 6 ou 8 transtornos psiquiátricos e aprofundar e mostrar como que essa integração melhora não só, né, o diagnóstico, a avaliação de comorbidades, o diagnóstico diferencial, mas ajuda demais no planejamento de um plano de intervenção. Né?
De qualquer jeito, eu convido vocês, se vocês tiverem interesse. Inclusive, é um curso que não é só meu, ele é um curso que está sendo organizado pelo Instituto Habilitar e o pessoal do mundo da psicologia, que é um serviço, um blog via internet. Então, a gente tem 3 parceiros nesse projeto. Então, é uma coisa que eu estou super empolgado de fazer junto. A gente nunca tinha feito antes online, então é a primeira vez. Deu um baita trabalho fazer tudo, gravar tudo, montar estúdio, enfim. Mas eu estou muito feliz com o resultado. Acho que ficou de qualidade assim excepcional o conteúdo gravado, as 6 horas gravadas. E de qualquer jeito, a turma está fazendo um super desconto de 24 horas. A gente tirou aí, não sei se foi 20% ou 25%, vale a pena dar uma olhadinha. De qualquer jeito, gente, acho que para a gente poder concluir, eu vou querer ler algumas coisinhas para poder responder antes de concluir, para a gente poder concluir aqui o que a gente está discutindo, parece que não se é mais possível, já que a gente sabe claramente que tem problemas no desenvolvimento infantil, que tem problemas genéticos, que tem problemas neuropsicológicos e que tem problemas que são cognitivos, pensamento, emoção, por que a gente vai querer ter só um tipo de intervenção? Eu não sei por que a gente fica quase com esse fetiche teórico de ter só um tipo de ferramenta, né? Cada vez mais a gente está vendo a importância de usar ferramentas de controle bioemocional, do tipo respiração, yoga, mindfulness. Cada vez mais a gente está vendo a importância da gente usar técnicas para lidar com atenção, memória, tomada de decisão, planejamento, organização, raciocínio. Cada vez mais a gente está vendo a importância de ter maneiras de lidar com pensamento e emoção. Porque se a gente sabe tudo isso, a gente vai usar uma técnica única. O que eu estou propondo é uma abordagem que seja mais ampla, né? Então, como eu tenho visto muitos amigos bons da análise do comportamento migrando para áreas que sejam mais complementares ou mais amplas do que simplesmente análise do comportamento, como a dialética comportamental, porque nós vamos ficar presos a uma ou duas técnicas, ou que sejam 10, mas que não sejam complementares. Acho que é essencial para nós, da neuropsicologia e da terapia cognitiva, cruzar essa ponte e buscar uma prática mais integrativa. Existem muitos trabalhos e muitos autores fazendo isso, e a minha proposta é poder trazer temas cada vez mais com esse olhar. Eu acho que se a gente olhar as lives não como temas desconectados, mas sim como eu contando um pouco da minha história para vocês, né? Eu precisava fazer uma live sobre reabilitação integrativa, que foi a anterior, e eu precisava fazer uma live sobre TCC e neuropsi, porque agora sim eu estou mostrando para vocês um pouco o que eu penso e até onde eu consigo ir, né? Aquela coisa do nosso limite como profissional, como terapeuta, como professor, como pessoa. É aqui que eu existo, né? É nesses dois ambientes, no ambiente da TCC, no ambiente da Reab, no ambiente da neuropsi, na integração desses ambientes e na clínica, né? Então, claro que eu falo muito de ciência, claro que eu leio artigo diariamente, semanalmente, estou sempre estudando livros, artigos, mas tudo é muito pensado no meu paciente, tudo é muito pensado nos meus alunos, principalmente meus alunos, dentro dessa abordagem terapêutica que é o que eu venho trabalhando, tá? Eu vou ler algumas coisinhas e a gente continua esse bate-papo aqui. Então vamos lá. Thalita Lopes. Com crianças pequenas, a abordagem comportamental é melhor usada, já que ainda não são capazes de acessar a cognição, complementando a resposta sobre em que idade iniciar. Thalita, eu tô com você. E quando a gente fala comportamental, eu também me permito explicar que a gente tem que pensar numa comportamental ampla, né? Porque pensamentos sim podem ser acessados, claro que a gente está falando já de criancinhas um pouco maior, mas se não podem ser acessados de uma forma como a gente acessa adolescentes e adultos, eles têm sim que ser trabalhados, desenvolvidos. As ideias têm que ser discutidas e de alguma forma implementadas. A minha esposa tem trabalhado muito com essa coisa de treinamento socioemocional em várias faixas etárias. Um dia eu trago ela
eu animo ela para vir falar um pouquinho para a gente também sobre isso, né? Sobre treinamento de habilidades socioemocionais na primeira infância, no Fund 2, adolescentes e tal. Então, isso é algo também que sim, tem sido trabalhado e muito, né? A abordagem da terapia cognitiva, a ciência cognitiva como algo mais amplo trabalha também. Karina, um beijo, minha querida. A Ju tá lembrando aqui. Eu tenho que fazer uma listinha dos cursos. A gente está começando em 2017, uma série de cursos sobre reabilitação. Então, a gente vai ter um curso de reabilitação integrativa em BH. Vai ser muito legal. A Ju do Espaço Integrar organizou. A gente vai fazer, em breve eu vou divulgar aqui. A gente vai ter um curso de reabilitação integrativa também em Teresina, que está para começar junto com o Caio. São cursos, um modelo muito parecido, que muda um pouquinho, às vezes é a forma de apresentação, a quantidade de horas, dependendo do lugar, mas são cursos de reabilitação neuropsicológica integrativa. A gente vai ter em Recife agora, como é que eu não quero falar errado? São alguns meses, eu não vou falar errado, não sei se são 3 ou são 4 meses, de prática em Rehab também, como em Minas. A diferença é que já é um pouco mais avançado, então já é um curso com um pouco mais de teoria, a teoria um pouco mais profunda, focando principalmente em lesão encefálica adquirida em infância, e ele vai ser também com muita supervisão. Dalva, querida, um super beijo. Cláudia, obrigado. Nívia, valeu. Helena, olha quanta gente legal. Quanta gente. Obrigado, gente. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais um. O Emanuel, ele tá aí. Inclusive, esse cara, ele é extremamente lindo. Por coincidência, é meu irmão. E já aproveitando e divulgando, a gente está com várias parcerias junto com o pessoal do mundo da psicologia, que é o grupo que meu irmão fundou junto com a Gabriela Blasi, e esse grupo a gente está começando a fazer cursos aqui em São Paulo. Esse ano a gente fez 3 workshops de terapia cognitiva, de integração, um de integração e 2 de terapia cognitiva, teve um de autismo, teve um de depressão pós-parto, então tudo isso ocorrendo em loco aqui em São Paulo. A gente está com um curso de atualização, é um curso um pouco mais longo, de 8 meses em TCC, e ele está pondo aí um pouco o contato de como faz para quem tem interesse de fazer esse nosso workshop online. Bom, deixa eu passar aqui e continuar. Legal, a Natasha Portela. Como você faz essa separação da avaliação e rehab neuropsicológica e a terapia em si? O que quer dizer em si? Será que você está querendo dizer em si? Bom, assim, na última live que a gente teve, eu falei muito dessa coisa entre avaliação e rehab, o contínuo, né, entre avaliação e rehab. E agora eu estou falando um pouco do contínuo entre intervenções, TCC e rehab. Então, na verdade, se a gente partir desse pressuposto que tudo é um grande contínuo, por exemplo, um paciente com depressão, teoricamente eu não precisaria aplicar uma bateria de testes. A não ser que eu queira mostrar ou avaliar um pouquinho como que o funcionamento da atenção, da memória, do planejamento, da tomada de decisão, da flexibilidade está prejudicado. Vários artigos, vários livros já estão mostrando que dá sim para aplicar uma bateria de testes em pacientes psiquiátricos sem ser esquizofrenia e TDAH, em outros como depressão, ansiedade, tal. A grande questão é que aí a gente começa a falar um pouco de sensibilidade. O quanto que a avaliação ela é sensível para realmente dizer, olha, esse cara tem depressão. Não, aparentemente não é para isso que serve. O que vai ajudar, na verdade, a bateria é ajudar a entender como está o processamento dessa pessoa. A gente pode falar mais disso com calma. De qualquer jeito, a partir do momento que eu conheço o meu paciente, entendo o funcionamento dele, descubro as queixas, ou seja, aonde que está ruim na vida, eu começo a desenhar um plano de intervenção. E aí sim, meu plano de intervenção, ele vai ter estratégias que são puramente comportamentais, como a gente estava discutindo um pouco antes, puramente compensatórias e puramente de discussão, reestruturação cognitiva, tá?
Juliana Barros, qual é a plataforma que você usa no curso? Ó, a gente está com uma plataforma nossa junto com o Vimeo. A gente tem uma plataforma, como que chama? Construída nossa dentro do Vimeo, né? Então, lá a gente libera o curso para os alunos e aí os alunos podem fazer todas as aulas e tem a estrutura certinha das aulas, tá? A gente consegue ver o aluno que assistiu, enfim, um monte de informações super legais. A gente está fazendo, esse é o nosso primeiro curso online, né? Então a gente está testando a plataforma do Vimeo, mas em breve a gente vai poder dar um feedback melhor dizendo se é essa que a gente quer ou não, tá? Vixe, quanta coisa boa aqui. Só um pouquinho. Não, o curso não é específico de depressão. Lá, inclusive, vocês podem dar uma olhada no programa que fica melhor, mas lá a gente vai falar dos principais transtornos, tá? Por mais que a gente está falando é mais ou menos um workshop, tá? Não é um curso, assim. São 2 encontros. Um encontro online, que você vai poder fazer a hora que você quiser. Então, na verdade, não é bem um encontro. É um conteúdo online que você vai poder ver a hora que você quiser durante 2 meses. E depois, sim, um encontro online ao vivo, né? Que você vai assistir o conteúdo desse curso, tá? Flexibilidade cognitiva no terapeuta é uma habilidade necessária. Adorei essa, Kelly, muito bom. Bom, gente, tem muita coisa, muita gente falando coisas super legais aqui. Em Fortaleza, a Mariana tá lembrando, a gente também vai ter um workshop de reabilitação. Lembrei também, a gente vai ter um workshop de integração da TCC e da Neuropsi em João Pessoa. Ó, quanta notícia boa, 2017 vai ser um ano muito alegre, muito feliz e que a gente vai poder trocar muita coisa. Eu realmente estou bem empolgado. De qualquer jeito, eu quero continuar com as nossas lives, tá? Então, o que eu vou pedir, só para a gente bater a nossa 1 hora e não estender muito, porque no último acabou sendo 1h30 de aula, ficou um pouquinho demais. O que eu vou pedir para vocês, eu vou tentar responder para todo mundo que está aqui mandando mensagem. O que eu vou pedir para vocês é para vocês fazerem 2 coisas, né? Darem sugestões de temas, darem sugestões de forma de apresentação, coisas que vocês gostariam de ouvir. Eu estou coletando esses temas e produzindo. Já posso adiantar que a semana que vem a gente vai fazer uma live que foi pedida por várias pessoas sobre reabilitação. E a ideia é que a gente faça sobre reabilitação no idoso. Essa é um pouco a temática que a gente planejou, mas de qualquer jeito ponham outras que possivelmente eu possa me organizar e propor algo mais detalhado, enfim. Reabilitação neuropsicológica integrativa no idoso, da concepção do caso, da avaliação das queixas, as intervenções, o rastreio e o trabalho com a família, tá? Gente, super obrigado, todo mundo que tem participado, quanta gente legal, Juliana, Aparecida, Priscila, Patrícia Leal, Cláudia Pereira, Sandra Rei, Janaína, Cris, a Jenny de Almeida. Pro Piauí, em Teresina, vai começar, em breve a gente começa a divulgação, se eu não me engano amanhã, então fique de olho que a gente vai falar, tá? Super obrigado por todo mundo que participou, tanta gente legal. O tema que vem, ele é um tema, para mim, muito caro. Meu TCC foi em Alzheimer, em reabilitação do Alzheimer na faculdade. Eu vivi com a minha avó que teve Alzheimer, então é algo muito caro para mim, algo que eu trabalhei bastante durante alguns anos da minha formação dentro do Centro Paulista de Neuropsicologia. Trabalhei bastante avaliando também, por mais que ao longo do tempo eu fui trabalhando um pouco mais com lesão encefálica e TDAH, mas nos últimos tempos eu tenho feito algumas parcerias com alguns centros de pesquisa com Parkinson e com Alzheimer, principalmente nessa interface entre treino cognitivo e avaliação, principalmente avaliação dos ganhos. Sabe que hoje em dia, né, só para finalizar, a gente tem tido muitos jogos para treino cognitivo, muita coisa interessante surgiu, muita coisa interessante, não quero nem falar do tanto que surgiu, mas cai sempre naquele probleminha, como a gente avalia o ganho.
né? Depois que a pessoa foi treinada, o quanto que ganhou, né? Então, eu participei de algumas parcerias nesse sentido, tanto para avaliar os jogos, as métricas do jogo, o quanto que o jogo faz o que ele diz que ele faz, e como avaliar o ganho no idoso. Então é por aí que eu vou trazer o conteúdo do próximo curso, tá? Mais uma vez, muito obrigado. A gente ficou com uma média de 70 pessoas online assistindo. Batemos um pico em algum momento aqui de 100. Ficamos 90, 80, 60 e pouco, 70. Uma maravilha. Você imagina abrir um canal onde eu posso dar uma aula desde a minha própria casinha para 70 alunos queridos, amigos. Não, e o mais legal é ficar olhando, e aqui nessa timeline a maioria é amigo, a maioria é aluno, a maioria é gente que eu posso conviver em vários ambientes. Então, queria agradecer demais. Peço de verdade para vocês compartilharem, convidarem os amigos, que a gente cada vez cresça mais essa live. Em breve quero fazer um grupo nosso em outros ambientes, que seja um grupo secreto aqui dentro, adoro grupos secretos, ou no WhatsApp, que facilite o nosso canal de comunicação. Só tenho a agradecer a vocês, muito obrigado, vou fazer um super esforço para responder todo mundo entre hoje e amanhã, tá bom? Bom, é isso, gente, um excelente final de noite e a gente se vê semana que vem. Aqui, eu ainda estou procurando um nome, deixa eu ver aqui, calma aí. A gente se vê na live de segunda, na Neuro Rehab Live, enfim, a gente se vê aqui na live. Valeu, gente, até mais.